Aí eu faço a coisa acontecer. Pois é. Depois volta pra mim. Então, eu pedi pra nossa maravilhosa equipe, o Alex, fazer um compiladão de todas as falas fortes de Lucas Pedrosa na sexta-feira. Tô curioso. Rodou. Foram tantas. É a maior freguesia do futebol carioca e uma das maiores do Brasil. É Vasco e Botafogo. Suco de Rio de Janeiro. Olha aí, tá Cara, escrito é a cara na do tela. Pedrosa, Neste que eu- momento, pra quem não pode ver, eu conto o Lucas Pedrosa. Tá com o celular dele cheio de gracinha. Apenas fatos. Escrito retrospecto, Vasco e Botafogo. Ó, eu tô vendo aqui. Cara, vai ser uma lavada, meu irmão. Esse Vasco vai dar trabalho. Eu não sei se vai o caçapa ou o menino. Ué, pode botar os dois juntos, que não dá o Diniz, pô. Ih, agora ferrou. Viu só? Escolheu o garoto era pra Eu, hein? Eu tenho um mês de férias, não é possível. E o Papai do Céu vai me castigar logo de cara. Castigou, Lucas Pedrosa. Castigou. Castigou. Não, o Botafogo te castigou. Arthur Cabral e Natan Fernandes. Foram os Não, nomes. tem o tal do argentino aí que é o novo Montoro. Almada, que joga muito. Vocês viram meu menino? Meu motorzinho? Olha, Por que tu faz isso comigo, eu cara? fiquei animada. Eu não sei, ô Veneza, eu ainda sou uma mulher casada. Porque tem o quê? Uns 2 dias que o meu marido não fala comigo. Sim. E vocês acham que isso é um personagem. Ai, a Fernanda faz uma... É verdade. Aí ontem eu tentei me aproximar e falei... Aí ele, só respeita o meu silêncio. Corte rápido. Se depender do Vasco, se Parabéns, você mexe na Vascão. sua casa. Parabéns, Diniz. Hugo Moura de zagueiro. Quanto tempo que eu tô avisando aqui nesse programa? Mas você Tem quanto avisou. tempo, assim? Ah, Fica pô, calma, mas o amigo. jornalista não sabe de nada. Ele deve achar que o Hugo Calma. Moura é igual a André no É, clube. o jornalista não sabe de nada. Calma. O jornalista calma, não pode vai falar, melhorar. porque o jornalista nunca jogou bola. Aí não pode falar. Ninguém caiu aqui. Mas você deu tapa aonde, Pedrosa? Tipo laranja com quem pra poder falar? Quem jogou aonde, tal, caçado. Ele vai 2 precisar da nossa meses. ajuda. 2 meses avisando. Dito e feito. Pô, deixa eu passar o seu botox pra ele. Ai, vamos! Tô Vai precisando. ficar bom, vai ficar bom. Aqui, o Botafogo venceu o Vasco 2-0 no Mané Garrincha, lá em Brasília. Ele vai reclamar. Correto. Calma, errado? Moreno, Não. Não, tem. Eu falei que esse Vasco ia dar trabalho. Pra Só mim. disse pra quê? Ô, Pedrosa! O que aconteceu? Vou contigo. Trabalho, 1 mês de férias e não foi suficiente. Mas vamos falar sério agora. O Vasco e o futebol, ele não entra perdendo em qualquer jogo. Seja lá qual for. É 0-0. O futebol não se perde de véspera. Só que a partir do momento que a diretoria do Vasco toma a decisão de levar esse jogo para o Mané Garrincha, o Vasco entra em campo perdendo. Por Porque quê? era um jogo que o Vasco era o mandante, jogaria em São Januário, lembrando a todos que São Januário só recebe clássicos quando é Vasco e Botafogo, justamente por essa amizade das torcidas, e é autorizado pelos órgãos do governo. Então, o Vasco teria a oportunidade de jogar com o Botafogo em São Januário. O Botafogo é uma equipe melhor do que a do Vasco. Falei isso aqui no programa durante a semana, por conta dos investimentos, são grandes jogadores, as trocas no banco de reservas mostram muito bem isso, mas esse assunto mais para frente. A forma do Vasco igualar e, quem sabe, superar o Botafogo seria São Januário. Um gramado bom, um momento que o estádio ele vira um caldeirão. Eu não estou fazendo uma crítica à torcida de Brasília, muito pelo contrário, que é uma torcida maravilhosa, mas São Januário é diferente. Tanto é que os números mostram isso. O Vasco é muito forte dentro de casa. E a diretoria do Vasco toma uma decisão por conta de 2 milhões e meio de reais, de levar esse jogo para o Mané Garrincha. 50-50, a torcida do Botafogo compareceu em peso, porque também é muito grande lá no Mané Garrincha, lá em Brasília, e o Vasco da Gama ainda viu um gramado vergonhoso. O primeiro recado depois da Copa do Mundo de Clubes do futebol brasileiro, num clássico desse tamanho, com o Botafogo que venceu o PSG, é um gramado vergonhoso. Areia subindo, coisa que eu já não vi há muito tempo aqui no futebol brasileiro, tá? Verdade. Areia subindo. Então, esse é o primeiro ponto. O Vasco já entrou perdendo dentro da partida. Agora, indo para o jogo, foi um primeiro tempo muito equilibrado, na minha visão. O primeiro tempo, realmente, que as duas equipes vieram para jogar, foram prejudicadas pelo espetáculo em relação ao gramado, mas você teve ali poucas oportunidades claras. O Botafogo teve uma numa defesa do Léo Jardim e foi isso. Foi um jogo muito equilibrado, duas equipes que conseguiram se equiparar. No segundo tempo, o Botafogo consegue fazer um gol com 3 minutos de partida. O Montoro, que é o jogador que foi escalado para ser titular, foi muito bem dentro do jogo, tanto defensivamente quanto ofensivamente, com saúde, partindo para cima, e ele consegue fazer uma jogada individual, a bola desvia, o Léo Jardim
pega no rebote, e aí sobrou atenção para o Arthur Cabral, que é um artilheiro, a gente falou isso aqui, é um cara que tem um faro de gol, e faltou para o João Vitor, algo que não é uma coisa rara de se ver. O João Vitor falha com frequência com a camisa do Vasco da Gama, e ele falhou novamente. 1-0, tinham 45 minutos de jogo para jogar ainda, porque o Vasco tomou gol com 3 minutos, e você tinha 45 minutos, contando com os acréscimos ali, para poder jogar. Sabe o que o Fernando Diniz me faz, Fernando? O quê? Uma substituição que é costumeira dele. Quem acompanha o trabalho do Fernando Diniz sabe que ele sempre faz isso. Tira um zagueiro, coloca um volante para ser zagueiro, para você ter mais jogador de construção, para você ter mais uma superioridade maior na construção do seu time. Só que a questão é que o Fernando Diniz estava acostumado, principalmente nos últimos anos, de fazer isso com o André no Fluminense. O André é um jogador de seleção brasileira. O André é um jogador de Premier League. O André é um jogador top. O Hugo Moura não chega perto disso. Ele não é metade do André. E quando eu digo isso, não é um demérito muito grande para o Hugo Moura, não. O André, ele é acima da maioria dos volandos, é colocar o Matheus Carvalho de volante e o Hugo Moura de zagueiro. Sabe o que aconteceu a partir daquilo ali? O jogo acabou. O Botafogo, muito de forma correta, desceu suas linhas e falou assim, Vasco, joga. Toma a bola aí, porque você não vai conseguir construir, seu time é fraco, o Hugo não constrói, o Matheus Carvalho não constrói, o Vasco já estava cansado, perdeu o Felipe Coutinho para entrar o Alex Teixeira em julho de 2025, é algo preocupante também para a diretoria do Vasco, com todo respeito ao jogador, mas é um atleta que não consegue contribuir dentro de campo o que ele consegue aparecer nos treinamentos, e o Botafogo deu a bola para o Vasco, na hora que precisava, conseguia sair em contra-ataque. Fez o segundo, poderia ter feito o terceiro, poderia ter feito o quarto, poderia ter feito o quinto. O jogo acabou na substituição que o Diniz fez. E aí, como eu disse aqui, as trocas são muito claras. Entra o Santi Rodrigues, entra o Alan, entra o Nathan Fernandes, entram outros jogadores que são investimentos milionários do Botafogo. Então, a forma do Vasco igualar a partida, ela foi cancelada quando o Vasco vendeu esse mando de campo. Dentro de campo, o Diniz cometeu um erro grave e óbvio, que ele precisa rever. Não adianta ter teimosia. Eu gosto muito do Diniz, elogio ele o tempo inteiro. Mas se ficar de teimosia, o Vasco vai ser prejudicado. E foi o que aconteceu no jogo de sábado. O Botafogo venceu com todos os méritos, porque é uma equipe que é mais intensa, é uma equipe que tem melhores trocas, é uma equipe que aproveitou o grande erro do Fernando Diniz nesse momento. Parabéns ao Botafogo por essa vitória no Clássico e que fique de alerta, porque se voltando de uma Copa do Mundo de Clubes, num outro continente, na América do Norte, nos Estados Unidos, jogando em alto nível com vários clubes do mundo, o Botafogo se sobressaiu fisicamente ao Vasco da Gama, tem alguma coisa. O Botafogo agora, com o Ancelotti, como você disse, os laterais avançando bastante. Então, com isso, contribuiu demais para poder o quê? Sufocar o Vasco da Gama. Tanto é que a gente pôde ver um Coutinho não conseguiu fazer muita coisa. O Nuno Moreira, que é um dos destaques do Vasco da Gama na temporada, também não conseguiu fazer muita coisa. O Tietê, que seria o responsável ali para dar um alívio ao meio de campo do Vasco, também não conseguiu respirar. Por quê? Porque a marcação no Botafogo, de fato, se ajustou dentro de campo e pegou o Vasco da Gama. E eu acho que o Botafogo fez uma partida muito boa, mereceu vencer. Talvez o placar poderia ter sido até mais elástico, na minha opinião. Tá? Zero estresse. Zero negócio estresse. De Pedro, fofoca. E aqui? Amanhã tem quem aqui na tela do SBT? Vasco da Gama. Gigante da Colina? É. Aqui? Bom no pro SBT, ruim pra gente. Porque você não queria ver o Vasco? Você tá brigado com o Vasco? O Coutinho nem joga, mano. Pô, essa relação do Pedrosa com o Vasco é muito abusiva, cara. É tóxico. Te Negócio faz de relação mal, mano. tóxica, né? E como é que faz? Você já falou com a sua larga, terapeuta? não tem como largar. Não consegue largar, é um vício. Você já falou com ela? Já ligou pra ela? Já conversei com ela. Mas amanhã você vai ficar fingindo que não vai ver o jogo, mas vai lá e pumba, liga no Vou SBT. estar assim, ó, quase igual Pedrosa, overhead. vem pra minha aula de yoga, vai te fazer bem, cara. Olha Chama aí. o Pedro e o Felipe Luiz, né? Pra você ver, rolou isso tudo e eu tô aqui tranquilão. ó. Olha lá. E depois de toda a resenha envolvendo a equipe do Vasco da Gama e a galera ali do SBT zoando bastante Lucas Pedrosa, que depois de um mês, cara, o Vasco um mês sem atuar, e porque foi no dia 12 de junho que aconteceu Vasco e São Paulo, depois 12 de julho, ou seja, há 2 dias aconteceu Vasco e Botafogo e o Vasco não conseguiu vencer. Bastante complicado a situação da equipe da Colina, que agora precisa muito de reforços e a gente tem muitas atualizações para vocês. A primeira delas é uma apuração que a gente teve em conjunto com o BTB Esportes. Isso mesmo, uma ação nossa com o BTB Esportes sobre Alaminda.
conversamos com pessoas próximas, até anotei aqui o texto e vou apurar para vocês, né? Apurar mais ainda para saber quais são essas equipes interessadas nesse jogador, mas o texto eu formulei com o BTB Esportes é o seguinte, ó. Conversamos com pessoas próximas ao atacante Alan Minda que nos confirmaram que realmente o atleta deve sair do Cercle Bruges. O Vasco é um dos interessados, está confirmado. O Vasco sim é um dos interessados em Alan Minda. E a definição sobre o futuro deve acontecer nos próximos dias. E, como eu falei, vários clubes querem o Alan Minda, jogador ali equatoriano que vem sendo convocado, e o Vasco é um dos clubes, porém, tem muita concorrência, o que pode dificultar bastante tudo envolvendo o Alan Minda. Sobre informação do Palco do Esporte, o Vasco monitora a situação de Thiago Fernandes, com contrato até o fim de 2025. O atacante de 21 anos ainda não renovou com o Vélez Sarsfield. E aí vocês me perguntam, quem é Thiago Fernandes? Jogador de 21 anos, atua como meio-campista, porém tem uma situação ali que não é tão legal para o Thiago Fernandes também, para qualquer equipe que envolva, né, o nome do Thiago Fernandes. E o Vasco tem que ficar ciente sobre isso, porque o Thiago Fernandes é jovem, promissor, porém ele machucou o joelho e está muito tempo parado. Isso aí pode, obviamente, prejudicar no retorno do atleta. A gente não sabe se ele vai voltar bem, se vai voltar mal, então não sei se seria uma negociação boa para o Vasco. E aí também não sei se o Vasco vai querer realmente negociar com o Thiago Fernandes por tudo que eu citei agora envolvendo a lesão no joelho. Sobre agora anúncio oficial, o Pedrinho, por meio ali da rede social do Vasco, anunciou oficialmente, isso mesmo, o Vasco acerta a contratação do volante Thiago Mendes. O jogador realizou exames médicos, foi aprovado e assinou com o Gigante da Colina até dezembro de 2027. Portanto, Thiago Mendes agora sim, oficial, é o novo reforço do Vasco para a temporada de 2025. E um ponto positivo também é sobre ele ter sido regularizado no BID. Ou seja, já está à disposição do jogo, não vai ficar à disposição de Vasco e Del Valle, mas o Thiago Mendes, sim, já está à disposição, por exemplo, para Vasco da Gama e Grêmio. Se ele estiver bem fisicamente, ele pode ser, sim, relacionado pelo técnico Fernando Diniz. Ele falou para a Vasco TV o seguinte, ó, eu queria voltar ao futebol brasileiro para sentir a energia do torcedor. O treinador falou muito bem do projeto e isso foi fundamental para vestir a camisa do Vasco. Estou ansioso para estrear. A torcida do Vasco inflama. Espero dar alegria ao torcedor. O volante de 33 anos agora oficialmente é o novo reforço do Vasco da Gama. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perderem um conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil. E eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, velho. Tamo junto. E é nóis! Fui!